Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos então proceder à instalação do Windows 10 profissional 32 bits. O processo é semelhante ao de 64 bits. Os recursos da máquina de 32 bits são inferiores e é por isso que eu estou a optar pela instalação dos 32 bits. Vamos então dar início. Eu num vídeo anterior criei a máquina virtual no VirtualBox para poder proceder à instalação do Windows 10 e portanto esta instalação vai ser nessa máquina virtual criada num vídeo anterior. Vamos então dar início à instalação. Vou clicar duas vezes em cima da máquina virtual criada, instalação do Windows 10 e vamos aguardar o início. Pronto, a primeira coisa que devemos fazer quando estamos a instalar o Windows 10 é selecionar o idioma apropriado à nossa instalação e ao nosso sistema operativo. Neste caso, eu estou a instalar o Windows 10 português e, portanto, se repararem, já tem as definições todas como deveriam estar. No caso de não estarem, pois, dentro das hipóteses que eu estivesse, deveria colocar escolher aquilo que preciso realmente dentro das hipóteses que nos são apresentadas. Portanto, eu aqui no idioma só tenho português. No formato, poderia escolher o formato adequado àquilo que precisar. No caso, eu estou em Portugal, mas se estivesse em Macau, poderia escolher este, não é? Portanto, estou em Portugal. E o teclado, portanto, escolher o teclado que realmente queremos e que precisamos. Eu tenho um teclado português, portanto, vou escolher o português que já era o pré-definido. Neste momento vou fazer o seguinte e vou dar início à instalação. Dar início à instalação se o desejar, não é? Eu neste momento tenho duas hipóteses. Tenho a hipótese de reparar o computador ou de instalar. Como eu nesta máquina virtual não tenho nada instalado para já, não tenho nada para reparar. Portanto, aqui basicamente o que eu pretendo fazer é mesmo instalar. Portanto, agora nesta instalação poderão existir alguns tempos mortos, que são alguns tempos em que ele está a copiar ficheiros e a fazer configurações e que teremos que aguardar um bocadinho. Neste quadro que nos é apresentado, nesta janela que nos é apresentada, é-nos pedido que indiquemos a chave para ativar o Windows. O Windows 10 permite-nos que nós instalemos o Windows sem chave e coloquemos a posteriori essa chave. Eu, neste caso, vou optar por não colocar a chave da ativação do Windows aqui, vou ignorar este passo e logo ativaremos o Windows posteriormente, se for esse o nosso desejo. Neste momento isto é uma máquina virtual para teste e portanto eu não tenho necessidade de ativar o Windows, portanto vou basicamente trabalhar com esta máquina virtual só para testar umas coisas e então não vou proceder à ativação. Aqui podemos escolher a versão do sistema operativo que queremos instalar, portanto se queremos instalar a versão Pro ou a versão Home, eu por norma instalo a versão Pro porque me dá algumas características adicionais que eu preciso para trabalhar. Dentre delas a colocação desta máquina em domínio e portanto eu como pretendo fazer uns testes com esta máquina no domínio, portanto vou selecionar o Windows 10 Pro e vou fazer o seguinte. Ok, temos aqui os termos de licenciamento do Windows, convém ter uma noção do que os termos de licenciamento nos dizem e para eu poder continuar, se não aceitar os termos, não poderei continuar. Portanto, para poder continuar com a instalação, vou ter que aceitar os termos, ativando esta opção e só então poderei fazer o seguinte. Aqui temos duas opções que nos são apresentadas: instalar o Windows e manter ficheiros, no caso disto ser uma reinstalação, ou personalizar e poder instalar o Windows de forma limpa. Eu vou selecionar o personalizar para poder gerir aquilo que pretendo. Aqui temos um quadro que nos apresenta os discos que temos disponíveis. Neste caso eu só tenho um disco, portanto não tenho muita escolha aqui, e aqui devemos selecionar o disco onde pretendemos instalar ou a partição onde queremos instalar o Windows 10. Neste caso eu vou querer instalar na totalidade, portanto bastar-me a fazer isto e fazer o seguinte. No entanto, vamos supor que eu tinha o disco partido em várias partições ou pretendia criar partições para instalar o Windows. Também o posso fazer. Como? Portanto, seleciono o disco,
eu vier a novo, poderei criar as partições com os tamanhos que eu quiser. Vamos supor que eu queria instalar uma partição com 15.000 megas. E se eu aplicasse, neste momento iria ser criada a partição, que eu poderia selecionar também para instalar o Windows, e o restante espaço poderia utilizar para outras coisas, se fosse esse o meu desejo. Neste caso eu não quero criar partições, eu quero utilizar o meu disco na totalidade, portanto vou fazer cancelar aqui, vou selecionar o meu disco e vou avançar. Ok, ele vai-me utilizar aquele disco, que neste caso é o único disco na máquina virtual, para instalar o Windows, portanto usa-me a totalidade do disco. O Windows 10 às vezes cria por ele próprio algumas partições adicionais para recuperações e para o sistema UEFI e portanto poderá dar-se o caso de vocês terem selecionado o disco e terem mais de uma partição a posterior. Pronto, o Windows terminou de copiar alguns ficheiros e neste momento vai para reinício. Quando ele agora for reiniciar, ele vai pedir que se clique numa tecla para arrancar do CD ou do DVD, como estão a ver neste momento. Não devem pressionar tecla nenhuma, pois se o fizessem, iriam dar início ao processo de instalação do Windows 10, e o que nós pretendemos fazer é dar continuidade ao nosso processo de instalação. Portanto, não pressionar qualquer tecla quando for pedido durante o processo de instalação. Depois de instalado o Windows 10, devemos assegurar que tiramos o CD da unidade. Neste caso estamos a trabalhar numa máquina virtual, não vamos simular o retirar de um CD. Se fosse numa instalação real, pois teríamos que tirar o CD ou a pen do computador para que o computador não a reconhecesse no arranque e tentasse iniciar o novo processo de instalação. O Windows agora está a fazer umas preparações e, portanto, vamos aguardar que ele termine. Pronto, o Windows terminou de fazer algumas coisas que poderia fazer de forma autónoma. Se repararam, ele reiniciou uma ou duas vezes e neste momento voltou a precisar que nós participemos na instalação. Volta a pedir-nos que introduzamos a chave do produto. Eu vou continuar a optar fazer mais tarde. Portanto, eu vou fazer mais tarde, ou não vou fazer, porque isto é uma máquina de teste, possivelmente não irei ativá-la, e portanto vou fazer mais tarde. Aqui é-nos dada a hipótese de fazermos algumas alterações, mas para já eu vou utilizar as definições pré-definidas, ou seja, nós temos hipótese de, indo às definições do Windows 10, personalizarmos as coisas todas. Portanto, estas personalizações que poderíamos fazer agora, poderemos fazê-las a posteriori. Portanto, para não perder tempo aqui nesta instalação com coisas que não são particularmente importantes, vamos então a utilizar as definições rápidas, que são aquelas definições que servem para a maioria do utilizador, e portanto vamos dar continuidade utilizando as definições rápidas. E vai dar-se início o primeiro arranque do Windows 10. Ele está a preparar tudo para nos mostrar o nosso ambiente de trabalho. Eu vou, neste momento, enquanto aguardo,
assegurar que o CD já não volta a ser pedido no arranque, portanto eu neste momento já posso retirar o CD, portanto vou aqui a Devices e vou simular o retirada do CD da drive. Aqui estamos numa máquina virtual, eu simulo a retirada. Numa situação real, tiraria o CD ou a pen do meu computador, não é? Portanto eu vou remover aqui o disco da drive virtual e automaticamente já não me irá ser pedido que pressione uma tecla no arranque do computador. Porquê? Porque ele entretanto deixou de encontrar um CD ou uma pen que me permitam arrancar o computador e reinstalar o Windows. Reparem que agora já não me pede para pressionar qualquer tecla. Pronto. Aqui é-nos pedido que nós indiquemos onde vamos utilizar e a quem pertence este PC. E aqui nós vamos dizer o que é que pretendemos fazer com ele. Portanto, aqui vamos dizer se é propriedade do meu trabalho ou da minha escola ou se é meu. Eu para já vou escolher é meu. Para poder ter mais liberdade a posteriori, vou dizer é meu e depois logo se farão as configurações que forem necessárias de acordo com o que for necessário noutros vídeos que tenha necessidade de mostrar outras coisas. Portanto, vou selecionar é meu e vou fazer o seguinte. Aqui é-nos indicado e é-nos recomendado que façamos login na nossa sessão, na nossa área de trabalho no próprio Windows, utilizando uma conta da Microsoft. Dá-nos hipótese de criar conta no caso de não termos, dar-nos hipótese a uma série de coisas. Eu vou ignorar basicamente este passo porque eu pretendo usar contas locais, ou seja, não pretendo usar a conta da Microsoft para fazer o início na minha área de trabalho. No entanto, o fazendo login na conta usando contas Microsoft tem as suas vantagens, mas neste caso eu vou ignorar este passo e vou definir uma conta local para acesso ao meu PC. Aqui vou dar o nome do utilizador que eu quero criar, neste caso eu no meu computador costumo criar uma conta admin para não se confundir com o administrador que já existe. Vou dar uma password à minha conta. Aqui poderei meter alguma sugestão, qual é o nome do meu cão, uma sugestão qualquer que me ajude a recordar aquilo que quero. Atenção que isto não é uma pergunta que me perguntam e eu respondo, é uma sugestão, portanto eu poderia dizer normal com extras, para me ajudar a recordar qualquer coisa que me interesse. Eu por norma não costumo ter nada, costumo ter reticências, mas vocês, se pretenderem, deverão colocar alguma coisa que vos ajude a recordar, sem ser demasiado específico. Vamos então fazer o seguinte. Pronto, o Windows 10 está quase terminado, portanto ele neste momento está a pedir-me informação relativa à rede, portanto pretende permitir que este PC seja detectável por outros PCs e dispositivos nesta rede. Recomendamos que permita nas suas redes domésticas de trabalho, mas não nas redes públicas, ou seja, as redes públicas são redes que estão associadas à internet em locais públicos e claro, nós não devemos permitir que outros PCs que nós não conheçamos se liguem à nossa máquina. Portanto, por norma, é interessante em ambiente doméstico e em ambiente escolar e trabalho ter o PC detectável para podermos fazer troca de ficheiros, essas situações. Portanto, eu vou permitir essa detecção e basicamente o nosso Windows 10 está instalado. Em vídeos posteriores irei mostrar então as configurações iniciais
da rede, por exemplo, para podermos então depois fazer alguns trabalhos e simular algumas situações com, por exemplo, o Windows Server, mas para já a instalação base do Windows 10 está terminada. Até ao próximo vídeo.